Oi? Se eu te disser que o vitimismo não te leva a lugar nenhum, que talvez o que você quer mudar na sua vida, o primeiro passo tem que começar na sua mentalidade. E que os resultados da sua vida só dependem de você. Você ter seu propósito de vida, é claro, e foco é fundamental. Você já ouviu falar em protagonismo? Você está aí nesse momento, está me ouvindo até esse momento? Então, assim igual eu, você está procurando desenvolvimento, né? Está querendo se evoluir, procurar conhecimento. E eu gostaria de reconhecer isso. Te agradeço por você estar assistindo até esse momento. E para nós, uma salva de palmas, porque estamos aí em constante evolução. Eu quero falar sobre protagonismo. Talvez você esteja perguntando, mas quem sou eu, né, para estar falando de protagonismo? Eu sou Paulo Camilo, sou de Serra Negra. Me permita contar um pouco da minha história. Sente-se aí, fique à vontade. Então, eu nasci em 1984. Uma família simples, bem simples, família religiosa. Faz sentido para você que o jeito, que o ambiente influencia? Desde quando você nasceu, você cresceu, o que foi ensinado para você? Todo mundo tem pai, mãe, biológico, ou um substituto, por mais que seja um padrasto, uma madrasta, ou ao longo da vida, um amigo, uma professora, um relacionamento, a igreja, um pastor, um padre, enfim. Essas pessoas que são pais e mães substituto. Acabam sendo como, vamos se dizer hoje, no meu conhecimento, de um mentor, que é aquela pessoa que te influencia, fala para você alguma coisa e você acredita como verdade. E você leva isso para a vida. No meu caso, a minha mãe, nossa, como eu amo minha mãe, né? É uma rainha. Mas eu também te digo que o excesso às vezes nos prejudica. Ela sempre protegeu. Teve momentos que eu até me emociono de falar o quanto que ela se dedicou e se dedica pelos filhos, principalmente por mim. Só que ali, aquele excesso, então uma criação simples, com excesso de humildade. Isso, ao longo da vida, me atrapalhou um pouco. Eu até teve um caso, quando era pequeno, eu saía com ela tinha costume de falar assim, você não pede nada, não fala nada. E se alguém oferecer alguma coisa, você fala que não quer, que está satisfeito. Então, foi assim. Então, isso eu carreguei para a vida. Então, muitos momentos, eu deixei de me expressar, deixei de falar assim, eu quero, eu não quero. Naquela necessidade parecia que eu tinha que me anular. E isso, uma vez eu fiz uma visita com ela e a dona da casa trouxe uma xícara de café. E trouxe só para ela, não trouxe para mim. Eu sempre gostei de café. E eu não falei nada. Fiquei ali, né? Não que ela ia me espancar, bater, longe disso, não é isso. Mas o medo. O quanto que o medo bloqueia a gente. E aquele medo do que poderia acontecer. Não falei nada, fiquei ali. E ela tomando aquele café. Teve um momento que ela pegou aquela xícara de café e fez assim pra mim, ó. E fez assim pra mim, foi o que eu entendi. Esses tempos também, agora há pouco tempo que eu aprendi que comunicação é o que o outro entende, não é que a gente fala. E ela fez isso. Olhou, eu passei, ela passou pra mim e eu, aquela vontade que eu tava, virei aquele café com tudo, né? Tava até meio quente. E ela, e ela fez assim, não entendi nada. Aí saímos da casa, ali fora, ela falou assim, mas você tá doido? Você pegar engolir aquele mosquitão? Que mosquitão? Eu não vi mosquitão. Na mente dela, ela fez aquele. Pra dizer que tinha mosquito pra mim pegar e jogar fora, ou eu reclamar, né? Só que eu entendi. Toma logo, né? Antes da mulher, que a mulher tinha ido, antes dela voltar. E virei. Nossa, fiquei uns 3 meses cuspindo, né? Até agora sentindo o gosto do mosquito. Enfim, o que eu quero dizer? O medo bloqueia a gente. A dificuldade de se expressar. E isso eu aprendi, porque muitos anos me atrapalhou.
Eu levei isso na minha vida, né? Então, todos nós temos necessidades, né? Todo mundo, o ser humano tem necessidade básica de ser ouvido na essência, ser reconhecido, ser amado, ter o direito de errar. O meu pai também é um demais, é um homem sensacional, um pai maravilhoso. Ele fez o que podia. Por quê? É o que ele tinha, o que ele aprendeu como pai. Ele perdeu os pais muito novo, né? Então ele não tinha essa noção. Ele não, eu sentia falta desse reconhecimento, dele chegar e falar, ó, oh, filho, parabéns, eu te amo, abraço, beijo. Então ele nunca teve isso. Então a gente aprende e durante a vida a gente tem padrões de comportamento. E às vezes a gente leva. E em algum momento a gente tem que quebrar o ciclo, né? Entender, opa, será que é assim mesmo? Será que não é? Será que tá certo, tá errado? E hoje eu procuro fazer diferente com meu filho, né? Elogiar, abraçar, beijar, se possível falar te amo várias vezes, né? E sem forçar, né? De uma forma natural. E isso também, eu de certa forma fui criado dentro de uma religião e onde eu aprendi que a gente não podia errar, não podia pecar, onde Deus ia te punir. Talvez tudo que estava dando errado para você era punição de Deus, porque você não foi fiel, você não foi certo. Então, por muito tempo, eu carreguei essa culpa também. Então, eu aprendi que a gente tem a necessidade de errar também, reconhecer o erro, procurar melhora, né? Igual eu estou fazendo. E meu pai sempre foi assim. Às vezes ele falava assim, até o jeitão dele. Às vezes eu faço treinamento agora, bastante, eu ainda estudo, né? Às vezes eu vou lá na casa dele, ele faz a janta lá, ele chega e fala, ó, tá, não quer? Tá pronto? Mas é o jeito dele, é a expressão. Às vezes muito relacionamento até não dá certo porque a gente não entende o outro. Às vezes a pessoa tá oferecendo o melhor. Faz sentido isso para você? Às vezes a pessoa tá ali oferecendo o melhor dele, o que ele aprendeu, o que ele tem. Ninguém transborda o que não tem. O que bloqueia a gente realmente é o que a gente sabe. Não o novo, não o que a gente está aprendendo novo, mas o que a gente aprendeu, o que está aqui, no subconsciente. Faz sentido que isso pode te bloquear? Às vezes você entender que você aprendeu, eu sou assim mesmo, não mudo. Será? Por que eu estou falando isso? Eu, por muito tempo, não tive resultados, né, na vida. Eu pegava e o medo bloqueia, aquela timidez, tempo de escola, aquela dificuldade de falar, sabe, aquele grau de estar com vontade de ir no banheiro e segurar até o extremo, de medo de pedir, bem assim. Então eu sofri muito com isso. Apresentação de escola, então, quando tinha que ir lá na frente, nossa, tremia, suava, não conseguia falar. Então, se você está me vendo aqui agora na frente de uma câmera, falando com você, contando a minha história, para mim isso já é uma evolução muito grande. Eu tinha dificuldade de me expressar, não sabia falar. Então, é, o que eu quero dizer? Que a gente se conhecer. É que não eu sempre procuro falar. Quando você se conhece, ninguém consegue te humilhar mais, ninguém consegue te ofender mais, porque você se conhece, a pessoa pode falar o que quiser, falar, a opinião é sua, tá bom. Então, hoje eu trabalho com pessoas, né, com empresas, com clientes, eu vejo, tem pessoas que têm uns padrão comportamental meio difícil, né, não sabe viver. Você pode ser um ótimo profissional, mas se não souber viver em comunidade, ali com pessoas, respeitando o próximo, entendendo que nem todo mundo é igual, né? Então, o medo te bloqueia, a raiva faz você tomar decisões que depois você vai se arrepender. Então, alegria, tristeza, às vezes a tristeza, você remoendo uma coisa do passado, dá uma tristeza, isso vai te trazer uma depressão, uma euforia, um excesso de futuro, aquela preocupação, aquela ansiedade, vai te trazer uma crise do pânico.
Então, você se conhecer e ter seu propósito definido é muito importante para o resultado da sua vida, independente do que você quer melhorar na sua vida, né? Às vezes você quer, enfim, qual área você deseja evoluir. Mas o principal segredo, mentalidade. Você se conhecer, você entender qual é o seu propósito de vida, o que você realmente quer, onde você quer chegar. E ter bem claro isso na sua mente. Porque você vai ter foco. Senão você vai. Um conselho que eu dou, independente qual que é o seu objetivo, procura ouvir pessoas que são referência, que são autoridade naquilo, que já viveram aquilo. Se você quer chegar na Lua, vai e converse com um astronauta que já foi na Lua. É um exemplo, né? Agora, se você quer aprender a construir um navio, converse com quem já construiu. Entendeu? Faz sentido para você? Às vezes a gente dá muito ouvido para pessoas que nunca construiu nada. Às vezes a pessoa vem opinar na sua vida. Às vezes a pessoa vem com informações que não te levam a lugar nenhum. Então seja mais filtro do que esponja. Não absorva tudo. Entenda, ouça. É muito importante. A melhor coisa que você pode fazer é sua atenção. Quando alguém vem falar com você, você prestar atenção. Sim, estou te ouvindo. Isso é. Então, mais uma vez, eu te agradeço. Se você está ouvindo e assistindo até esse momento, eu fico muito grato. Te agradeço porque pela consideração, porque o tempo que a gente dedica a uma pessoa é fundamental, né? Então, e ah, tem muitas coisas quando você vai entendendo a sua auto. Quando você se autoconhece, você automotiva. Eu vejo muito em trabalho. As pessoas. Todo lugar tem, todas as pessoas têm ponto negativo e ponto positivo. Você decide o que você vai focar. Você tem o poder de se motivar, agradecer a Deus pelo trabalho que você tem, o que eu posso fazer para melhorar. Qualquer empresa que você for, você tem que focar em levar a solução. Ah, mas você vai chegar numa empresa, se você entra empolgado, a pessoa que está lá muito tempo, ele fala, não adianta, eu estou aqui há 10 anos, 20 anos, não sai disso. Não procura esse tipo de companhia. Existe uma seleção natural. Quando você começar a entender, começar a evoluir, você vai ver que tem pessoas que já não vai fazer parte mais da sua companhia. Qualquer coisa que você decidir hoje, você parar de beber, fala, não quero beber mais, não quero fumar mais, não quero... Enfim, qualquer vício. Todo vício é fuga emocional. Você vai ter que estar preparado para perder pessoas. Pessoas vão embora da sua vida porque já não está na mesma sintonia mais. E isso é normal, tá tudo bem. Quando você define o que você quer ser, o que você vai tomar a rédea da sua vida, você vai parar de beber, vai parar de fumar, vai parar de... Enfim, qualquer coisa que você vai mudar, pessoas vão te amar, vão começar a te amar, vão te admirar. E outras vão criticar, vão falar mal de você. E tá tudo bem, tá tudo bem. É normal, né? Então, quando você entende o outro, principalmente relacionamento, né? Hoje em dia é tão difícil, às vezes, relacionamento, pela dificuldade de entender o outro. Um foi criado de um jeito, o outro foi criado do outro. Então, a felicidade e a verdade, não existe uma verdade absoluta. Às vezes você tem a sua verdade e eu tenho a minha. Pelo que eu tenho na minha cabeça, pelo que eu aprendi, pelo que eu entendi, né? E pelo que foi me falado. Hoje eu mudo muita coisa, forma de pensar. Questão de religião. Hoje eu entendo que espiritualidade não tem nada a ver com religião. Religião é como se vivesse dentro de um aquário, né? Pessoas brigam, perdem amizades por causa de religião. Achar assim, só a minha religião que salva e todo o resto, enfim, independente do que você chama Deus, no que você acredita. Espiritualidade, então, religião é um aquário ou espiritualidade é um oceano, né? Que te dá oportunidades, tira o peso, você reconhecer que você é errado, reconhecer que você precisa de Deus, mas também não tem necessidade de se autodestruir,
mutilar, né, emocionalmente. Porque às vezes tudo que sentimento de culpa fica um peso, né, na sua cabeça e na sua consciência. E será que até onde que é Deus mesmo que te condena, ou é o jugo dos homens, né, das pessoas? Então se liberte. Eu desejo que você se liberte. Eu falo isso com experiência própria, né? Então, autoconhecimento, automotivação, onde você possa liderar sua vida, assumir a rédea e ter novos resultados. Eu me encontrei numa fase da vida que eu não tinha resultados. E eu entendi. E só teoria também não adianta, viu? Você precisa ter ação. Você tem um motivo. Qual que é o seu motivo? Qual que é o seu porquê? O porquê? Por quem que você se dedica? E qual que é o seu porquê? Qual que é o seu propósito? Então, você entender isso, ter bem definido, começar pelo entender o porquê. Por que que você se esforça? Por que que você trabalha? O que que você gosta de fazer? Um dos segredos da vida é trabalhar com o que você ama. Talvez aí você não vê a hora de chegar às 5 horas da tarde, não vê a hora de chegar uma sexta-feira para encher a cara. Tudo isso é fuga emocional. Simplesmente pelo fato de você não trabalhar com o que você ama, não fazer o que você gosta. Então, eu te pergunto agora, em que momento você se perdeu? Em que momento você deixou de liderar a sua vida? Aos 6 anos, 7, 10, quando você começou um relacionamento? Talvez, apenas talvez, você agora está vivendo a vida de outra pessoa. Como assim? Você está fazendo coisas que talvez você nem goste, morando num lugar que você não quer, tendo carro que você não gosta, trabalhando com o que você não gosta. E aí você tem uma tristeza que você nem entende o que, que é. Então, hoje, eu consegui entender muita coisa. Por isso que eu falo sobre protagonismo. E ação, você ter atitude. Se você quer emagrecer, tem atitude. Começa a frequentar ambiente com pessoas magras, uma academia, com pessoas que se alimentam direito. O ambiente sempre vence. Então, e talvez você olhe para mim e fale, mas você está falando de protagonismo, de liderança de vida, de mudar, de emagrecer? E por que você não emagreceu ainda? É outro segredo que eu quero te ensinar. Foco. Quando você faz um estudo da sua vida e você vê os pontos, faz uma roda da vida, né? E se você define espiritualidade, família, doação, o que você quer melhorar na sua vida? Financeiro, emocional, enfim, tem vários pontos, né? Que você identifica. Você tem que escolher, tem que focar em alguma coisa. Se você focar em tudo, você não vai mudar nada. Então, no meu caso, quando eu fiz isso, essa leitura da minha vida, eu decidi melhorar minha parte financeira. Eu estou falando de um caso que eu cheguei a ficar bem falido, devendo mais de 100 mil reais. Talvez para você não seja muito, mas na minha realidade era bastante, né? Cartões, limite de banco, dependendo de favores de pessoas, devendo para amigos, devendo para irmãos, dependendo dos meus pais, até para medicamento. Minha mãe comprou há muito tempo para mim medicamento. Então, você identificando o que você quer melhorar, você foca e você vai ter atitude, ter ação. Porque protagonismo é isso. Você tomar a rédea da sua vida, o que você quer melhorar. E mudar. Eu lembro que um dia estava numa situação muito difícil e eu tinha, independente, não sei se você acredita na parte espiritual, mas eu várias vezes de madrugada, às 3 horas da manhã, alguém me acordava, algo me acordava, chamava pelo nome e me acordava. E um dia eu acordei às 3 horas da manhã e me revoltei. Aquilo, caí de joelhos, falei, não, eu não aceito mais essa situação. Eu tinha sido mandado embora da empresa, divorciado, sem resultado nenhum, falido,
uma situação que não era exemplo de nada. Eu só servia de mau exemplo. E ali eu decidi que eu precisava mudar. Eu falei, não aguento mais. Eu preciso de alguma coisa, de mudar a minha vida. E chegou um ponto que eu comecei a ter uma estafa emocional. E eu precisei pôr um fim em tudo isso. Não tinha resultados, não tinha não tinha contentamento, uma tristeza, uma ansiedade, vivia fora de sintonia. Se você acredita, se eu te perguntar, você acredita que Deus ainda fala com as pessoas, se usa de pessoas para falar com a gente? Eu posso te dizer que sim, pela experiência que eu tenho. E eu recebi uma mensagem uma vez, uma moça, falando, ó, oh, Paulo, eu não te conheço, eu sonhei com você. Eu vi você dentro de uma UTI, com os braços tudo machucado e os médicos tentando reanimar você. Ah, eu fiquei meio assim. Ah, tá bom, achei que fosse que ela tava puxando assunto. Enfim, passou 2 meses, aquilo se cumpriu, né? Caí dentro de uma UTI e tive sérios problemas de saúde. E dentro da UTI ali, eu lembro que eu falei sobre qual o seu porquê? Aí eu abri, quando eu tava na UTI, que eu comecei a voltar em consciência, eu lembrei de tudo que ela tinha falado, que ela contou, cumpriu certinho. E ela falou assim, que no sonho ela perguntava, por quê? Por que tá acontecendo isso com ele? E ela falou assim, que é um propósito. Todos nós temos um propósito na Terra. Não é, estamos aqui passando por acaso. Todos nós temos um propósito. E alguém falou para ela naquele sonho. E, e ele fugiu do propósito dele, do que é realmente da missão. E ficou nisso. E eu voltei aquilo, lembra que eu falei do porquê? E naquele momento eu lembrei do meu filho. Falei, nossa, graças a Deus não é meu filho. Se fosse meu filho nessa situação, seria pior. E eu tava ali tudo machucado, entubado, os braços tudo com febrite, já tudo machucado, porque o meu sangue coagulou e não conseguia achar a veia, tirar. Enfim, foi uma longa história. E ali eu comecei a me perguntar qual é o meu propósito, qual que é a minha missão. E naquilo ali eu olhei para aquele homem sem resultado nenhum, nenhum, em várias, falido, quebrado emocionalmente, com ansiedade, depressão, crise do pânico. E ali eu entendi que eu precisava tomar rédea da minha vida, eu precisava mudar. Então eu tive que exterminar aquele homem, aquele vitimismo, aquele coitadismo que aprendeu que ficar doente, a mãe vinha passar a mão na cabeça, que dependia dos pais. E falei, não, eu não quero mais isso. E naquele momento, eu decidi assumir as rédeas da minha vida. Deu um fim, exterminei aquele homem, aquele velho Paulo. E desde lá, então, eu comecei a pedir a Deus qual que era o meu verdadeiro propósito. Passou uns tempos, passou o tempo, a minha irmã recebeu um convite, fui participar de uma imersão, onde aprendi. Estou ainda em constante evolução, aprendendo muito. Quem me conhece sabe o quanto eu evolui e quanto eu estou procurando encontrar meu verdadeiro propósito, né? E se nesse momento você está me ouvindo, eu entendo hoje que parte do meu propósito é incentivar pessoas, dizer que é possível, independente da situação que você está passando.
Procura se conhecer. Procura tomar rédea da sua vida. Procura se sentir perdoado, se sentir digno e merecedor. Então, se hoje não fiquei milionário, não, mas eu sou rico de... Hoje eu tenho uma vida financeira saudável, posso ajudar pessoas, posso dar coisas que minha família, não dependo mais dos meus pais, tive o privilégio de conseguir presentear com algumas coisas. Então, eu mudei minha vida. E eu te digo que, de todo o coração, que hoje eu entendo que parte da minha missão é incentivar pessoas a procurar ser protagonista da sua vida, independente de qual situação, de alguém chegar para você e falar que você não é capaz, que você não é digno, não é merecedor. Não acredite, porque você é especial, tem um Deus que te ama e você tem um propósito. Então, se você me conhece do meu passado, você não me conhece mais. Deixa eu me apresentar. Sou Paulo Silas Camilo, sou líder da minha vida e desejo que você possa ter ótimos resultados. Que Deus te abençoe. Deixa Deus te usar. Foi um prazer e te agradeço ter ouvido até aqui. E é isso. Seja protagonista. Eu sou líder da minha vida e quero que você também seja e mude seus resultados. Deus te abençoe. Amém.